Amigos, sejam muito bem-vindos ao sétimo dia do desafio Gênesis. Uma semana já estamos completando desse momento no qual nós decidimos nos desafiar, acordar cedo, estar presente e estudar aquilo que tem transformado vidas, que são as Escrituras. No dia de hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 19 ao 21. Nós ainda estamos vendo a história de Abraão, o pai da fé, esse grande homem que, como precursor, foi chamado ainda em uma sociedade politeísta, pagã. Ele foi chamado pelo Deus único para caminhar de forma peregrina e buscar as cidades que têm fundamentos criadas pelo próprio Deus. Nós, nesse momento, vamos fazer uma retrospectiva do que foi visto durante toda a semana. Nós iniciamos na segunda-feira, dia 12, falando sobre o livro de Gênesis como um todo, a sua autoria, contexto histórico, propósito de escrita. Depois nós falamos sobre os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis. Nós falamos sobre a criação, queda, redenção, o Deus que prepara todas as coisas para que a sua criação, a humanidade, pudesse desfrutar, expandir o seu reino e andar em amor, em relacionamento com o próprio Deus. Nós falamos ainda sobre a narrativa da queda, quando o homem decide viver de forma independente e autônoma em relação ao Senhor, e por isso veio a morte. A morte é resultado da vida de independência, porque em Deus existe a vida. A vida estava nele e ela é a luz dos homens, como o apóstolo João escreve em seu evangelho a respeito de Jesus. Em seguida nós falamos sobre a redenção, que é a esperança, a expectativa de que existe algo melhor no futuro, de que Deus haveria de enviar o seu Filho, como já enviou, para que dele viesse a redenção de todas as coisas, para que através da ferida dele, do seu calcanhar, através de sua morte, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, todas as outras narrativas são decorrentes desses 3 pontos principais. Deus cria tudo bom, o homem decide cair de forma autônoma ao viver independentemente de Deus, e o Senhor promete uma semente, um descendente que viria trazer a redenção. Por isso que todas as outras histórias são uns desdobramentos disso. Nós temos as gerações de Caim e Abel, temos gerações de Sete, Enoque. Todas essas gerações são de pessoas que viviam à espreita, esperando: será que em minha geração que virá esse descendente? Será que em minha geração que essa promessa realizada pelo Senhor, ainda no Éden, vai ser cumprida? E eles viviam de fato com essa esperança. E nós também devemos viver com essa esperança. Não no sentido de esperar o Messias, porque ele já veio, mas esperar a sua vinda. É ter uma vida de constante apontamento. Assim como na vida de Enos, onde é dito que a partir da sua vida o nome do Senhor passou a ser evocado, também em nossa vida nós precisamos passar a invocar o nome do Senhor, clamando: Maranata, que o Senhor venha logo, porque as coisas não estão boas aqui. Desde quando viveu em pecado, e nós iremos ver sobre o pecado no dia de hoje, na leitura de hoje, sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Desde que o homem decidiu viver de forma autônoma, toda a queda, toda a criação está sujeita à vaidade, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos. Então é necessário que nós confiemos não em nossa própria força, não em nossa própria capacidade, mas confiemos em última instância no Deus que nos capacita, em sua graça, que é maravilhosa e se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso que durante toda a semana nós vemos sobre as histórias de pessoas que buscaram o Senhor, como Matusalém, Enoque, Noé, que vivendo nessa sociedade caída, também essa sociedade corrupta, decide obedecer e viver em obediência a um Deus apenas. E através dessa obediência que ele teve, ele cria uma arca na qual ele poderia passar durante todo o dilúvio, o juízo que Deus haveria de enviar para a terra, e depois ele retorna da arca e repovoa a humanidade. A sua geração vem de Sem, Cam e Jafé, que são os pais, os ancestrais das pessoas que nós estamos lendo aqui. Através de Sem vêm os povos semitas, aqueles que iriam ser os pais dos hebreus, e dentre eles Abraão, aquele que nós estamos estudando aqui. Ainda nós falamos sobre a Torre de Babel, a tentativa do homem de exaltar si próprio e viver de forma independente ao Senhor mais uma vez. Essa narrativa do Éden, essa narrativa caída, essa narrativa satânica, de fato, daquele que se levanta contra tudo aquilo que é de Deus e provém da criação do Criador, na verdade. Então nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o início da história de Abraão. Então Deus o chama em Ur dos Caldeus para que ele pudesse sair daquilo que ele estava acostumado e fosse para a terra que Deus haveria de mostrá-lo. Nós falamos ainda sobre os pecados de Abraão, sobre as quedas que ele faz. Ele ainda comete mais uma queda aqui, as quedas de mentir, de falar que a sua esposa na verdade era sua irmã, a queda de se apressar e se deitar com sua concubina, na verdade sua serva, para apressar os planos de Deus, porque a sua esposa
ainda era estéril. E hoje vamos ver um pouco mais sobre a história desse grande homem da fé. Cinco minutos de live, vamos tirar a música e iniciar o nosso estudo com uma oração, como costume. Se você puder, feche os olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo dia de hoje. Nós somos gratos pela noite de ontem que o Senhor nos concedeu o descanso. Que na manhã de hoje o Senhor venha continuar se revelando a nós através das Escrituras. Que o Senhor venha me utilizar de forma poderosa para ministrar a sua palavra. Que nós possamos conhecer o Senhor, prosseguir em conhecê-lo, porque esse é o nosso desejo, esse é o nosso maior anseio. Que nós possamos ser achados no Senhor. O Senhor venha nos achar dignos de conhecer o Senhor. Não dignos por nossa própria força, mas dignos pelo Senhor que já nos justificou, pelo Senhor que já nos santificou, pelo Senhor que já pagou o preço, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Nós entregamos nosso dia, nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 19, versículo 1 está escrito: Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Não, desculpa, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram entrar na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães sem fermento, e eles comeram. Vamos falar um pouco aqui. Qual é o contexto, gente? Sempre que a gente inicia um texto, a gente tem que entender qual é o contexto que está inserido, não é mesmo? Nós concluímos no vídeo anterior falando sobre a visita que Deus, o Senhor, faz a Abraão. E essa visita, ele estava prestes a trazer o juízo e o julgamento a Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado já tinha subido ao próprio Senhor. E nesse contexto nós falamos sobre a intercessão ou a negociação que Abraão faz com o Senhor de impedir a destruição de Sodoma se lá tivesse pelo menos 10 pessoas justas. Mas nós vemos que isso não acontece, porque o próprio Deus continua a trazer o juízo a Sodoma, e nós vemos que, na verdade, não existiam 10 pessoas justas, porque, na verdade, só deveria existir o próprio Ló e sua família, os seus familiares. Mas, ainda assim, Deus decide tirar Ló de lá por causa da aliança que eles tinham com Abraão. E isso nos traz a importância de sermos pessoas que se alianciam com Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos Deus conosco, qual outra pessoa poderá ir conosco contra a gente, na verdade? Por isso que a gente precisa, assim como Abraão, se aliançar com Deus. Não por causa de um interesse de ter vantagens com o Senhor, mas porque Ele é tão belo, porque essa presença é tão maravilhosa, que nós não sabemos viver de outra forma, senão através de um relacionamento contínuo com o próprio Deus, o Pai da criação. Então nós falamos sobre isso, e o início desse relato é um pouco triste, porque vai falar sobre um pecado muito grande que esses homens, vai falar sobre o estado de pecaminosos que esses homens estavam, e que também não é nada diferente do que o estado de cada um de nós, se nós não fôssemos alcançados pela graça, se nós fôssemos lançados aos nossos próprios desejos, nós estaremos talvez presos, ou sequer talvez mortos, porque o coração do homem é enganoso. Eu já falei isso sobre Jeremias. O coração do homem tende para a carne, aquele que se semeia para a carne, da carne colherá corrupção, como o apóstolo Paulo escreve em Gálatas. Então é necessário que nós vivamos no Espírito, e de modo nenhum nós saciaremos os desejos, as concupiscências da carne. E esses homens de Sodoma não tinham entendido isso. Esses homens de Sodoma, ao verem esses anjos, nós iremos ver um pouco mais à frente, eles tentam se relacionar com eles. Eles tentam violentá-los, porque eles estavam já entregues aos seus pecados, de forma tão má, de forma tão imersa nesse pecado, que eles não sabiam fazer outra coisa. Mas continuemos o relato do texto. Vai dizer aqui então que enquanto os anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Isso é algo digno de ser notado. As pessoas que se sentavam aos portões da cidade eram pessoas que tinham autoridade, porque não existiam tribunais, não existiam lugares onde os julgamentos eram feitos em uma organização estruturada, mas eram realizados nas portas da cidade, porque era lá que a população podia se achegar e testemunhar os julgamentos e os juízos que estavam sendo realizados. Então Ló, ao estar na porta da cidade, ele estava demonstrando um lugar de autoridade. Isso é legal de ser pensado, porque Ló tinha chegado há pouco tempo em Sodoma, não é mesmo? Nós vemos no capítulos anteriores que Ló tinha se separado de Abraão e depois ele foi para Sodoma, em um tempo não muito grande, mas mesmo assim Deus pode ter abençoado Ló. Talvez ele tenha usado seus recursos de forma certa, talvez ele tenha tido relacionamentos com pessoas estratégicas, talvez ele tenha de fato utilizado
disso, para crescer em autoridade e estar na porta da cidade para julgar e exercer esse ofício de autoridade. Então ele vê os anjos e logo corre ao encontro deles e se prostra aos pés deles. Talvez ele já tivesse percebido que eles eram figuras angelicais, ou talvez somente de forma respeitosa ele faz isso com um estrangeiro, alguém que não era da sua terra. E aqui lá vai mostrar o caráter hospitaleiro, a importância da hospitalidade para aquela geração e também para a nossa geração, que é tão importante nós exercitarmos esse valor da hospitalidade. Ele vai dizer aqui que os servos, na verdade os senhores que estavam chegando lá, deveriam se hospedar em sua casa, deveriam passar a noite em sua casa. Mas eles disseram que não, que eles deveriam passar a noite na praça. Mas Ló insiste e então eles entram e ele dá um banquete a eles. A hospitalidade era um princípio muito importante para aquela época, para os povos antigos, na verdade, porque se você abrigasse alguém em sua casa, de forma especial, um estrangeiro, e algo acontecesse com ele, você seria culpado por isso. E esse entendimento é importante para nós podermos compreender um pouco mais o que acontece no decorrer desta história. E eu posso falar isso sobre uma outra história que não é paralela a essa, também não é factual, porque nós teremos que o relato de Gênesis é factual, porque o próprio Jesus diz que Ló era um homem justo e de fato ele viveu. Então, se Jesus falou que Ló existiu e a gente entende que na verdade Ló era apenas uma metáfora, que não existiu, então as palavras de Jesus foram mentira. Então, se Jesus errou em uma coisa só, por que nós podemos dar confirmação a todas as outras coisas? Então, se Jesus falou que Ló era verdadeiro, Ló era real, era um homem justo que estava lá presente, então nós devemos acreditar, porque nós cremos que Jesus falou todas as coisas em verdade, porque ele era a própria verdade. Mas continuando, existe uma história, ainda citando novamente o autor George Martin, que ele escreve As Crônicas de Gelo e Fogo. Nessa história vai dizer que existiam reis, casas que eram divididas, e uma das principais virtudes daquela época era a hospitalidade. Então, nessa história vai dizer que uma família, uma casa, vai hospedar a outra e coloca um banquete, assim como Ló também faz esse banquete para os anjos. Contudo, essa família estava perdida, na verdade, ela estava perdida no sentido de estar maquinando, fazendo uma estratégia para conseguir o reinado desse grupo de pessoas que estavam sendo abrigados por eles. Então, eles chegaram ao ponto de tirar a vida desses estrangeiros que estavam passando em sua casa. E esse crime foi tão hediondo para a sociedade daquele livro, daquela história, porque eles estavam abrigando e feriram um princípio tão valioso, que era o princípio da hospitalidade. Porque você, ao abrigar alguém em sua casa naquela época, também, hoje em dia, a gente pode ter perdido um pouco isso, essa virtude tão importante da hospitalidade. As pessoas, ao realizarem isso, nesse sentido daquela história, ao tirarem a vida daqueles que estavam sendo abrigados em sua casa, eles estavam descumprindo o princípio da hospitalidade, o princípio de ser hospitaleiro e de agir com graça e favor a outra pessoa que é estrangeira e está passando a noite ou um período em sua casa. Esse contexto é importante para nós podermos entender um pouco mais aquilo que nós vamos ler agora. Versículo 4. Mas antes que eles se deitassem e os homens daquela cidade cercaram a casa, eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noite entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Essa narrativa, quando eu não entendia o livro bíblico, eu não ficava abismado. Como assim Deus permitiu que essa história fosse colocada dentro das escrituras? Eu não entendia e eu utilizava dessa história para também rebater e refutar a própria autoridade da Bíblia, das escrituras. Mas quando a gente entende que Deus não esconde o pecado humano como uma forma de mostrar que nós, quando entregues às nossas próprias paixões, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 1, nós entendemos que isso nos mostra o quão carentes e necessitados da graça nós estamos. Estes homens que decidiram se relacionar, abusar sexualmente dos estrangeiros que chegaram, dos anjos, eles estavam mostrando o perigo que nós estamos tendo ao viver uma vida de forma separada, de forma
afastado do Deus que nos santifica. Então, qualquer um de nós podemos chegar a esse estágio de tão devassidão, de tão pecado como esses homens. Basta com que nós não exerçamos ou não tenhamos o nosso coração pautado em princípios, em valores e virtudes, de acordo com aquilo que Deus nos dá e ordena com que nós andemos com Ele. E ainda, essa história tem um paralelo com o livro de Juízes. Lá em Juízes vai ter uma história muito parecida com essa daqui. E eu também, antes de entender o texto bíblico, eu falo, não, isso daqui é mentira. Colocaram Ctrl+C, Ctrl+V, e essa outra história de Juízes é só um erro, uma falha que os copistas fizeram ao copiar a mesma história. Mas na verdade não. Isso nos mostra que ciclos se repetem. E assim como Salomão escreve em Eclesiastes, onde um dia é igual ao outro, no sentido de não existe nada de novo debaixo do sol, porque a corrupção humana é a mesma do homem que está fora e afastado de Deus. Então aquele pecado que os homens fizeram no livro de Juízes é semelhante ao pecado de Sodoma e Gomorra, para nos mostrar o quão perigoso é a vida afastada do Senhor. Isso que vai acontecer aqui. E a gente também pode ficar abismado. Não, Ló, como você pôde oferecer suas filhas virgens para esses homens abusá-las? Isso vai em conta daquela lei da hospitalidade, como eu falei para vocês um pouco antes. Quando você abrigava estrangeiros em sua terra, você era um anfitrião para eles, você estava se responsabilizando por tudo aquilo que acontecesse com eles. Então, a hospitalidade era um princípio tão forte para aquela época que era um princípio mais forte do que a própria paternidade ou cuidado com a família, porque você seria culpado de sangue se houvesse acontecido algo com os hóspedes que estavam em sua casa. E Ló entendia isso. Nós não vamos ler todo o texto porque é uma narrativa grande e extensa, mas o que acontece aqui é que os homens continuam insistindo a ter relações com estes anjos. E eles ainda xingam e insultam Ló por dizer que ele era estrangeiro e se pretendia de ser juiz em tudo. Isso que revelava um pouco de, talvez, remorso ou mágoa que eles tinham com Ló, porque, como nós falamos, eles estavam na porta da cidade quando os anjos chegaram. E isso já mostrava uma certa elevação no status social. Certamente esses homens tinham algo contra Ló, porque ele era estrangeiro e já chegou subindo na vida de forma tão rápida. Então, eles se atiram para entrar na casa de Ló, mas aqueles homens ferem os homens que estavam tentando, na verdade, os anjos ferem os homens que estavam tentando entrar de cegueira, e eles ficaram procurando a porta e não conseguiram. Aqui os anjos vão agir de misericórdia, mais uma vez, por causa da aliança que o Senhor tinha com Abraão, e Ló era familiar de Abraão, e decide então retirar Ló e sua família de lá. Toda essa narrativa vai mostrar que uma ordenança tinha feito com Ló e sua família. Eles deveriam sair de Sodoma sem olhar para trás. Jesus vai citar isso mais uma vez, como a mulher de Ló vai olhar para trás e que se torna uma estátua de sal. E eu aprendo com o Rodrigo Silva que, na verdade, o olhar para trás aqui não era apenas virar os seus olhos em direção a algo que não deveria. Na verdade, tem a ver com uma predisposição ou uma atitude, um posicionamento de realizar aquilo que não deveria ter sido feito. Então, talvez a mulher de Ló, a família dela está saindo de Sodoma, daquilo que eles estavam conhecendo, daquilo que eles sabiam que para eles era a vida, ao ela tentar retornar para a vida dela, ao tentar retornar para aquela cidade que era pecaminosa, ela estava mostrando que o seu coração não tinha saído de lá. Ela talvez tinha saído de Sodoma por um tempo, mas Sodoma não saiu dela. Isso faz pensar sobre isso, gente. Quando o povo de Israel sai do Egito, isso também era um tipo, era algo que apontava para a obra de Jesus em nós. Então também ele nos tirou do Egito, que no caso era a morte, o pecado, e do faraó, que simbolizava o próprio Satanás, que é o príncipe deste século. Mas mais importante do que ser tirado do Egito, ou ser tirado, nesse caso de Sodoma, como a família de Ló, é com que o Egito, ou a Sodoma, Babilônia, todas as coisas ruins que existem nesse mundo, sejam tiradas do nosso coração. Porque se elas não forem, meus amigos, de nada vai adiantar nós buscarmos conhecer a palavra, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Porque nós já estamos em nosso coração apodrecidos, mortos por dentro. Porque nós não cultivamos a vida, e a vida está com Deus. Eu não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas então nós falamos sobre a mulher de Ló, que olha para trás e tem esse caráter de predisposição a retornar para Sodoma quando os anjos a ordenar não fizer. Depois vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que é destruída por fogo e enxofre da parte do Senhor. Por fim, tem um relato muito triste também do pecado das filhas de Ló com ele, porque elas que estavam imersas no pecado de Sodoma, certamente elas cresceram com essa mentalidade caída. Então elas viram coisas que nós sabemos que são erradas. Então, ao elas embriagarem o seu pai
e terem relações com ele, elas estavam mostrando que para elas aquilo era normal na terra de Sodoma. Isso também nos faz pensar sobre as influências que nós temos. As influências, as más companhias corrompem os bons costumes, como o apóstolo Paulo também escreve em uma das suas cartas. E aqui, essas mulheres, as filhas de Ló, demonstravam que elas deixaram de ser influenciadas pelas más companhias que estavam com ela em Sodoma e Gomorra. E isso é reflexo, é expresso na relação que elas têm com o seu pai. E dessa relação vem duas gerações. Uma é a geração de Moabe, que significa filho do meu pai, e a geração de Benjamim, que virou pai dos Amonitas, tá? Que significa filho do meu parente. E essas gerações dos Moabitas e Amonitas se tornaram inimigos do povo de Deus, do povo da aliança, por causa de uma desobediência, por causa de um pecado grande que foi o das filhas de Ló terem uma relação incestuosa com seu próprio pai, como reflexo do caráter pecaminoso, do caráter influenciável que elas deixaram ser corruptas através do reflexo do relacionamento com as pessoas de Sodoma e Gomorra. Capítulo 20, versículo 1 está escrito: Abraão partiu dali e foi para a terra de Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, fui eu que fiz isso. Mais uma vez a história parece que se repetia aqui, não é mesmo? Abraão tinha feito isso, ainda quando ele era Abraão, com Faraó. Ao entrar na terra depois de uma grande fome, ele vai para o Egito e lá ele fala que Sara, sua esposa, Sarai, na época ainda, era sua irmã, na verdade, porque ele tinha medo que as pessoas com o interesse de se relacionar com sua esposa pudessem matá-lo, porque para ele o pecado, para eles, né, na verdade, o pecado da morte, o pecado do homicídio era menor do que o próprio pecado do adultério, porque se Abraão se revelasse como esposo de Sarai na época do faraó, ou esposo de Sara, como no caso de Abimeleque, que era o rei dos filisteus, eles poderiam matá-lo, porque para eles o homicídio era menor do que o adultério, para se relacionar com ela e não cometer o crime de adultério, porque Abraão já estava morto. Isso acontece aqui. A história se repete porque os ciclos são intermináveis quando o homem não se arrepende de fato. Abraão, mesmo sendo um homem de Deus, não tem os seus pecados escondidos, porque Deus não decide isso. Não permite com que os pecados dos homens de Deus sejam escondidos para mostrar que todos nós somos carentes e necessitados da graça. Meus irmãos, Abraão era carente da graça, assim como nós somos carentes, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 2:8. Por isso que nos mostra a importância de nós vivermos em constante dependência de Deus, porque quando o homem peca, o homem e a mulher pecam no Éden, eles estavam como Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, gritando independência e morte, não apenas independência ou morte. E ao terem seguido de independência de suas vidas, eles estavam se separando da própria vida em pessoa, que era o próprio Deus. Por isso que aqui a história se repete. Aqui vai dizer que o Senhor fere Abimeleque de esterilidade, e esterilidade toda a sua geração são feridos, e ele vai dizer algo muito importante que bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso pedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Aqui é a primeira menção ao nome profeta. E nós entendemos que quando nós estamos estudando o texto bíblico, a primeira menção é algo muito importante. Quando nós estamos sobre adoração, por exemplo, nós iremos ver um pouco mais para frente, no capítulo 22, a primeira menção ao termo adoração está no contexto de Abraão entregando seu filho Isaque. E aqui, a primeira menção ao contexto de profeta é quando Deus diz que Abraão haveria de interceder ou de cumprir a vontade de seguir o plano dele em relação ao povo filisteu, que estava sendo governado pelo próprio Abimeleque, que estava aqui sendo mencionado. Por isso que o profeta, nesse caso, era alguém que anunciava a mensagem de Deus, alguém que cumpria a vontade do Senhor, que orava em prol dos outros, para que eles pudessem ser curados e receberem a cura de Deus, a cura divina
naquilo que eles precisavam. A história se conclui então com Abraão intercedendo, Abraão, o intercessor, ele se intercedeu em prol do seu sobrinho Ló, naquele contexto da condenação a Sodoma e Gomorra, e agora ele também intercede em prol de Abimeleque e do seu povo filisteu. Capítulo 21, nós já estamos concluindo o texto de hoje. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e cumpriu o que ele havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Deus é aquele que cumpre suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como Balaão disse no livro de Números. Deus cumpre a promessa de Abraão de que ele haveria de dar um filho a ele, uma descendência, de fato, um filho prometido, um filho da promessa. E mesmo Abraão, 25 anos depois da promessa, vocês lembram que ele falou isso quando ele tinha 75 anos, quando ele estava em Ur dos Caldeus, em Gênesis 12. Agora Deus, 25 anos depois, cumpre aquilo que ele havia dito, porque Deus não se arrepende no sentido de voltar atrás dos seus decretos, que são eternos. Por isso que é importante que nós confiemos, que todas as coisas que Deus falou para nós, nós temos em Cristo o sim e o amém. Nós podemos confiar porque Deus, de fato, não pode negar a si mesmo. Ele não é infiel para negar a si próprio. Ele foi fiel com Abraão ao dar um filho a ele. Ele foi fiel com Abraão, mesmo sua esposa sendo estéril. Ele foi fiel ao abrir o ventre dela e conceder essa dádiva do filho. E agora ele dava um motivo para que Abraão e toda a sua família tivessem alegria, que é Isaque. Isaque significa isso, alegria, um riso. Deus enche nosso coração de alegria quando nós confiamos nele. Versículo 9 tem um contexto agora triste. Nós antes agora falamos da alegria da vida de Isaque, agora nós temos um pouco de tristeza com o afastamento de Agar e de seu filho. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isto, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Aqui mais uma vez, Deus age com graça e misericórdia em relação a Agar. Vocês lembram que eu falei isso no vídeo anterior? Que Deus, a primeira vez que ele se manifesta de forma teofânica, o próprio anjo do Senhor, que as pessoas dizem que é o próprio Jesus, se manifesta, foi para essa escrava egípcia. E ela nomeia Deus como Deus que havia. E mais uma vez, o contexto parece que se repete. Eu sempre repito isso, né? As coisas parecem que se repetem. Mais uma vez, Sara abandona a sua serva por causa de conflitos familiares. E Abraão obedece. E agora Sara, na verdade Agar, estava no deserto e prestes a morrer, porque ela estava sem água no deserto. Então, algo muito triste. E com o seu filho pequeno, é dito então, que ela deixa o seu filho à distância de um arco, ou seja, de um tiro de arco, que é cerca de 100 metros, para que ela não visse o menino vir a padecer por causa da sede. Mas, mais uma vez, Deus decide se manifestar na história e agir com graça e misericórdia, porque, mais uma vez, o anjo do Senhor é dito que ele se manifesta e apresenta-se a Agar, mostrando a ela aquilo que ela não tinha visto. É dito que ele abre os olhos, Deus abre os olhos dela e ela vê um poço de água. Deus é aquele que nos ouve quando ninguém mais ouve no secreto. Deus é aquele que abre nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que ele deseja. Porque nessa manhã, meus amigos, nós possamos também ter essa verdade no nosso coração. Que nós tenhamos o nosso coração, nossos olhos espirituais abertos. Os nossos olhos do nosso entendimento abertos para que possamos entender. Agar certamente tinha o poço, aquilo na sua frente, à distância de um olhar. Mas ela não podia ver por causa da tristeza, ou por causa tão imersa que ela estava em seu sofrimento. Ela não foi capaz de ver. Mas que nós possamos ter o nosso entendimento renovado no Senhor, em sua palavra, nesta manhã, para que assim nós possamos enxergar aquilo que não é possível de ser visto. As coisas espirituais, que são mais importantes do que as coisas materiais. Versículo 22 em diante, vai falar sobre a aliança que Abraão faz com Abimeleque. Abraão já estava um homem influente, relevante naquela época.
Então Abimeleque, o rei dos filisteus, decide se aliançar com Abraão de forma estratégica para que não fosse prejudicado. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas isso nos fala aqui sobre a importância de sermos pessoas que vão glorificar ao Senhor por meio das posições, das realizações que nós temos. Eu estou lendo aqui, todas as noites, o livro A Lei do Triunfo. O sucesso para Napoleão Hill, e tem muito a ver com aquilo que Abraão está vivendo aqui, não tem nenhum sentido se não for para contribuir com a vida dos outros, para ser compartilhado, e também não tem a sua plena realização, o seu pleno cumprimento, se não for para a glorificação de Deus. Abraão era um homem rico e grande para a sociedade porque ele glorificava ao Senhor. As pessoas podiam ver isso, podiam ver Deus através de Abraão. Que nós possamos, ao fim desse vídeo, pensar em todas as coisas. Que nós possamos ser, como Abraão, pessoas que vão crescer nas diversas áreas da vida, se assim for a vontade do Senhor, e se nós pudermos, de fato, exercitar a nossa obediência aos princípios, nosso esforço e nosso trabalho. Seja onde quer que Deus queira nos levar na sociedade, que nós possamos glorificar ao nome do Senhor. Como Ló, que ficava à porta da cidade para julgar, expressando essa posição de autoridade e juízo e governo, que nós possamos também confiar no Senhor, porque Ele é fiel para nos tirar de lugares difíceis, como Ele fez com Ló. Que possamos confiar no Senhor, porque Ele é fiel para também cumprir essas promessas, como Ele fez com Sara e Abraão ao trazer Isaac, quando eles ainda não tinham filhos, quando eles eram estéreis. Que possamos confiar no Senhor, isso no nosso coração, e não nos confiar em nosso próprio entendimento. Se você foi ajudado com esse vídeo, espero que você foi. Não esquece de curtir, comentar, enviar para seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens. Que você possa ser abençoado. E não esquece de voltar amanhã. Nós estamos aqui todas as manhãs, às 6 da manhã, estudando as Escrituras. E à noite também, às 18 horas, nós estamos lendo o livro A Lei do Triunfo. E durante a tarde também eu estou postando algumas mensagens e reflexões em meu Instagram. Forte abraço, um bom domingo a você.